o gnosticismo e uma corrente religiosa e filosófica que floresceu nos primeiros séculos do cristianismo, combinando elementos do judaísmo, do próprio cristianismo e de tradições espirituais orientais, como o budismo. Tratava-se de um movimento fragmentado em diversas seitas, cada uma com sua interpretação particular sobre os mistérios da existência e do divino. A única vertente que conseguiu manter um número significativo de seguidores até os dias de hoje e o mandeísmo. Surgido no contexto do cristianismo primitivo, o gnosticismo muitas vezes se confundiu com ele, atribuindo a Jesus de Nazaré um papel central, embora com visões distintas. Em algumas correntes, ele era visto como uma emanacal divina, em outras, como um ser humano que alcançou a gnose, ou seja, a iluminação espiritual. Já os mandistas, porém, consideram Jesus um falso Messias, um personagem negativo que deturpou os ensinamentos de João Batista, figura central em sua fé. Originalmente, o gnosticismo quase desapareceu por completo no século XIV, quando a Igreja Cristã, já consolidada e com uma doutrina ortodoxa bem definida, passou a classificá-lo como heresia. Este texto explora alguns dos principais enigmas e peculiaridades dessa doutrina esotérica, que ainda fascina por sua maneira única de interpretar as relações entre o humano e o sagrado. Antes de mergulharmos nos detalhes, e é importante lembrar que, desde seus primórdios, o gnosticismo foi combatido pela Igreja Cristã primitiva, que o considerava uma aneaca. Durante o século II, no Mediterrâneo Oriental, os textos gnósticos circulavam amplamente, mas os líderes cristãos começaram a atacá-los como desvios perigosos. Muitos desses escritos foram destruídos, restando apenas alguns poucos registros de seus principais pensadores. Um dos mais influentes foi Valentim, um gnóstico do século II que mesclou suas crenças com o cristianismo e fundou uma das escolas mais importantes do movimento. Conhecido também pelo nome latino Valentinus, ele nasceu no delta do Nilo, o Egito, em data incerta, e depois se mudou para Roma, onde entrou em contato com religiões pagas, judaísmo e cristianismo, além de absorver influências da filosofia grega. Para muitos gnósticos, Cristo era um ser divino que assumiu forma humana para revelar à humanidade sua própria natureza divina. Essa visão se espalhou pelo Império Persa e chegou até a China por meio do maniqueísmo, uma doutrina fundada por Mani no século III. Mani se apresentava como um profeta na linha de Zoroastro, Buda e Jesus, defendendo a existência de dois princípios eternos e opostos, o bem e o mal, em constante conflito. O maniqueísmo combinava ideias cristãs, gnósticas, budistas e zoroastristas, alcançando grande difusão antes de desaparecer. Embora os escritos originais de Mani tenham se perdido, fragmentos de suas ideias sobreviveram em textos coptas do Egito e em registros posteriores do maniqueísmo chinês. Outra ramificação do gnosticismo foi o mandeísmo, uma religião monoteísta gnóstica que ainda existe especialmente no Iraque e entre comunidades da diáspora. Os mandeístas veneram figuras como Adão, Abel, Sete, Enos, Noé, Sem, Aaron e, principalmente, João Batista. Eles fazem parte dos povos semitas e falam um dialeto aramaico chamado mandeu. Os estudiosos divergem sobre a origem do mandesmo. Alguns o situam entre os séculos I e III da Era Comum, enquanto outros defendem que é um movimento anterior ao cristianismo. Alguns acadêmicos sugerem que os primeiros mandeístas podem ter contribuído para as formulações iniciais do gnosticismo primitivo. Uma questão que ainda gera debates e se o gnosticismo foi uma vertente do cristianismo primitivo, uma religião independente ou um fenômeno interreligioso. Em 1945, o interesse pelo tema foi reavivado com a descoberta da Biblioteca de Nag Hammadi, no Egito, uma coleção de textos gnósticos antigos. Entre eles estavam o Evangelho de Tome, considerado não canônico pela Igreja Católica, e o Apócrifo de João, também conhecido como Livro Secreto de João. A historiadora Elaine Pagels destacou a influência do zoroastrismo, do judaísmo, do estoicismo e do platonismo nesses escritos. Desde os anos 1990, os especialistas têm analisado o gnosticismo com mais profundidade, mas ainda não há consenso sobre sua natureza original. Os gnósticos eram vistos como uma seita intelectual, pois a gnose, o conhecimento baseado na experiência pessoal e na percepção direta do divino, era central em sua doutrina. Para eles, esse conhecimento interno, distinto dos dogmas da ortodoxia cristã, era suficiente para salvar Cal. Sua abordagem valorizava a compreensão, a reflexão e o aprendizado, aproximando-os dos filósofos e eruditos da Grécia clássica, como entendidos por Platão. Ireneu de Lyon, um dos principais opositores do gnosticismo no século II e autor do livro Contra as Heresias,
usava o termo gnósticos como sinônimo de intelectuais, referindo-se aos seguidores do movimento como uma seita de pensadores. Curiosamente, a palavra gnosticismo só foi cunhada no século XVII pelo filósofo indo Henri Mori a partir do termo grego gnosticos, que Ireneu de Lyon empregava para designar os intelectuais. As fontes mais antigas sobre a doutrina, tanto de seus defensores quanto de seus críticos, como Irineu e Hipólito de Roma, não mencionaram o termo. As origens do gnosticismo permanecem obscuras e são alvo de discussão. Enquanto os primeiros líderes cristãos o classificaram como uma heresia, os estudiosos modernos apontam suas raízes no sectarismo judaico e nas primeiras comunidades cristãs. Há também debates sobre possíveis influências do budismo e do neoplatonismo, embora se reconheça que muitos aspectos de suas origens ainda são desconhecidos, como a manifestação primordial da divindade, descrita como o primeiro pensamento ou a primeira reflexão do Deus Supremo. Sua natureza andrógina simbolizar a unidade primordial antes da separação entre masculino e feminino, um conceito que ecoava em diversas tradições místicas da antiguidade. Para os gnósticos, Barbelo não era apenas uma emanacal passiva, mas uma força ativa na criacal do pleroma, atuando como mediadora entre o absoluto e os demais íons. A figura de Barbelo também ilustra a complexidade da teologia gnóstica, onde a divindade transcendente se desdobra em múltiplas formas para gerar a realidade espiritual. Em alguns sistemas, como o de Valentim, ela era identificada com o Espírito Santo ou com a sabedoria Sofia, enquanto em outros, como nos textos setianos, aparecia como a mãe dos íons e a ate mesmo como a origem de Cristo. Essa multiplicidade de interpretações reflete a fluidez do pensamento gnóstico, que frequentemente adaptava símbolos e narrativas conforme as necessidades de cada comunidade. Outro aspecto central da cosmogonia gnóstica era a queda de Sofia, um episódio que explicava a origem do mundo material e a condição humana. Segundo essa narrativa, Sofia, movida por um desejo de conhecer o Pai inefável, gerou um eu imperfeito, o demiurgo, sem o consentimento do pleroma. Esse ato de desobediência resultou na criação de um mundo ilusório e corrupto, governado pelo demiurgo, que os gnósticos identificavam com o Deus do Antigo Testamento. Para eles, o demiurgo não era o Deus verdadeiro, mas uma entidade ignorante e arrogante, responsável por aprisionar as centelhas divinas, fragmentos da luz original, nos corpos humanos. A queda de Sofia também introduzia o tema da redenção, pois a humanidade, ao tomar consciência de sua origem divina, poderia libertar-se das ilusões do mundo material. Nesse contexto, Jesus era visto não como um salvador que morria pelos pecados, mas como um revelador que trazia o conhecimento gnosis necessário para despertar as almas adormecidas. Sua missão não era sofrer na cruz para expiar culpas, mas ensinar a verdade sobre a realidade espiritual, permitindo que os eleitos reconhecessem sua verdadeira natureza e retornassem ao pleroma. A relação entre o gnosticismo e o cristianismo ortodoxo, no entanto, era marcada por tensões profundas. Enquanto os gnósticos rejeitavam a encarnação literal de Cristo e a autoridade das escrituras judaicas, os pais da Igreja, como Irineu e Tertuliano, condenavam suas doutrinas como distorções perigosas da fé. Para os ortodoxos, a ideia de que o mundo material era intrinsecamente mau contradizia a crença na bondade da criação divina, e a ênfase no conhecimento secreto minava a autoridade da Igreja como mediadora da salvação. Apesar dessas divergências, alguns estudiosos apontam que o gnosticismo e o cristianismo primitivo compartilhavam um terreno comum, especialmente no que diz respeito à expectativa escatológica e à valorização da experiência espiritual individual. Textos como o Evangelho de Tome, por exemplo, preservam ditos de Jesus que enfatizam a busca interior pela verdade, um tema recorrente nas tradições gnósticas. Essa proximidade sugere que, em seus estágios iniciais, o cristianismo era um movimento plural, no qual diferentes interpretações coexistiam antes que a ortodoxia se consolidasse como norma. A influência do platonismo e do neoplatonismo também se fazia sentir na estrutura do pensamento gnóstico. A ideia de um mundo inteligível superior, acessível apenas pela razão ou pela iluminação, era um elemento central tanto em Platão quanto nos sistemas gnósticos. No entanto, enquanto os platônicos viam o mundo sensível como uma cópia imperfeita do mundo das ideias, os gnósticos o consideravam uma prisão hostil, criada por um demiurgo malevolo. Essa diferença fundamental refletia uma visão mais pessimista da realidade material, típica das correntes gnósticas. As conexões entre o gnosticismo e outras tradições religiosas, como o zoroastrismo e o budismo, continuam a ser objeto de debate.
Alguns estudiosos, como Hans Jonas, destacaram paralelos entre a dualidade gnóstica luz vs trevas e o zoroastrismo, enquanto outros, como Gilles Kispel, exploraram possíveis influências do budismo mahayana, especialmente na ênfase na iluminacal e na superacal do ciclo de renascimentos. No entanto, essas hipóteses permanecem controversas, pois muitas vezes se baseiam em semelhanças temáticas que podem ser explicadas por desenvolvimentos independentes. O legado do gnosticismo, apesar de sua supressão pela ortodoxia cristã, persistiu em movimentos posteriores, como o maniqueísmo e o catarismo medieval. Sua ênfase na busca pelo conhecimento interior e na libertação do mundo material continua a ressoar em correntes místicas e esotéricas ao longo da história. Mesmo hoje, o fascínio pelo gnosticismo permanece vivo, seja como objeto de estudo acadêmico, seja como inspiração para movimentos espirituais contemporâneos que valorizam a experiência direta do divino. A visão de Tertuliano, os escritos paulinos continham elementos que, embora não fossem necessariamente gnósticos em sua origem, podiam ser facilmente apropriados por essa corrente. A ênfase de Paulo na sabedoria oculta, a luta contra os poderes e principados, Efésios 6:12, e na ideia de um conhecimento espiritual superior, 1 Coríntios 2:6-7, oferecia terreno fértil para interpretar coisas gnósticas. Para os seguidores do gnosticismo, essas passagens reforçavam a noção de que o mundo material era governado por forças sutis, os arcontes, e que a verdadeira salvação dependia de um conhecimento secreto, acessível apenas aos iniciados. A relação ambígua entre Paulo e o gnosticismo não se limitava a uma mera apropriação de suas ideias. Alguns estudiosos sugerem que certas comunidades cristãs primitivas, influenciadas por concepções gnósticas, já interpretavam os ensinamentos paulinos de maneira distinta daquela que viria a ser canonizada pela ortodoxia. Por exemplo, a noção de que Cristo era um ser divino que assumiu temporariamente uma forma humana, sem se identificar plenamente com ela, ecoava em correntes como o docetismo, uma vertente gnóstica que negava a realidade física da encarnação. Essa perspectiva contrastava com a visão proto-ortodoxa, que afirmava a plena humanidade e divindade de Jesus. Outro ponto de convergência entre Paulo e o gnosticismo estava na valorização da experiência espiritual individual. Enquanto a ortodoxia emergente enfatizava a autoridade institucional da Igreja, os gnósticos e alguns grupos paulinos primitivos priorizavam a iluminação pessoal como caminho para a salvação. A famosa passagem de Galatas 2:20, em que Paulo declara: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, podia ser lida como uma antecipação da ideia gnóstica de que o ser humano, ao despertar para o conhecimento divino, transcendia sua natureza material e se unia ao pleroma. No entanto, essa proximidade não significava uma identificação plena. Paulo, apesar de suas ênfases místicas, nunca abandonou a crença na criação divina do mundo material, nem na ressurreição física de Cristo, pontos que os gnósticos rejeitavam. Além disso, sua visão da lei judaica, embora crítica em relação a uma observância legalista, não chegava ao extremo gnóstico de considerá-la uma criação maligna dos arcontes. Essas diferenças fundamentais mostram que, embora o gnosticismo tenha encontrado nos escritos paulinos um terreno propício para suas interpretações, as duas correntes permaneciam distintas em aspectos centrais. A tensão entre essas visões se refletiu nos debates teológicos dos primeiros séculos. Enquanto a ortodoxia buscava consolidar uma doutrina unificada, os gnósticos insistiam na diversidade de experiências espirituais e na necessidade de um conhecimento esotérico. Essa divergência não era apenas teórica, ela se manifestava em práticas rituais, como os sacramentos gnósticos, que muitas vezes eram vistos como iniciáticos e reservados aos eleitos, em contraste com os sacramentos públicos da Igreja emergente. O legado dessa relação complexa entre Paulo e o gnosticismo pode ser observado até hoje. Por um lado, a ortodoxia cristã incorporou elementos da linguagem paulina, mas os reinterpretou dentro de um quadro institucional e dogmático. Por outro, correntes esotéricas e místicas continuam a explorar as possibilidades de uma leitura agnóstica dos textos bíblicos, vendo neles pistas para uma sabedoria oculta. Essa dualidade revela como o cristianismo primitivo foi um campo de múltiplas vozes, no qual a linha entre ortodoxia e heresia nem sempre foi clara, e onde figuras como Paulo serviram, involuntariamente, como pontes entre visões de mundo aparentemente opostas entre Jesus e Maria Madalena. Embora o texto não afirme explicitamente essa união, ele apresenta passagens que sugerem uma relação especial entre ambos, como quando descreve Maria como a companheira de Jesus e menciona que ele a beijava frequentemente na boca, gesto interpretado pelos gnósticos como símbolo de transmissão de conhecimento sagrado. Essa leitura, no entanto, não se limita a uma mera especulação romântica.
Para os seguidores dessa corrente, o casamento representava a união dos opostos, a fusão entre o princípio masculino, o espírito, e o feminino, a matéria, um conceito central em sua cosmologia. O Evangelho de Felipe também aborda os sacramentos gnósticos, como o batismo e a uncal, mas os reinterpreta de maneira simbólica, enquanto a igreja institucional os via como ritos de purificacal e iniciacal. Os gnósticos os entendiam como etapas de um processo interno de iluminacal, no qual o crente despertava para a verdadeira natureza divina aprisionada na matéria. O texto chega a afirmar que a verdade não veio ao mundo nua, mas em símbolos e imagens, reforçando a ideia de que a realidade espiritual só pode ser acessada por meio de uma linguagem cifrada, acessível apenas aos iniciados. Outro aspecto marcante desse evangelho e sua crítica ao cristianismo literalista. Para os gnósticos, a adesão cega aos dogmas e às narrativas históricas da igreja representava uma forma de escravidão, pois mantinha os fiéis presos a uma visão superficial da realidade. Em contrapartida, eles propunham uma espiritualidade baseada na experiência direta do divino, na qual cada indivíduo deveria buscar, por meio do autoconhecimento, a centelha divina que habita em si. Essa ênfase na interioridade explica por que muitos textos gnósticos são repletos de paradoxos e enigmas. Sua intenção não era oferecer respostas prontas, mas provocar o leitor a questionar suas próprias crenças e a transcender os limites da razão convencional. A relação entre os gnósticos e figuras marginalizadas do cristianismo primitivo, como Maria Madalena e Judas, revela ainda uma inversão de valores em relação à tradição dominante. Enquanto a igreja oficial canonizava os apóstolos e condenava os traidores, os gnósticos viam nesses personagens uma sabedoria oculta, muitas vezes associada àqueles que, por sua condição de excluídos, estavam mais próximos da verdadeira revelação. Judas, por exemplo, não era visto como um traidor, mas como o único discípulo que compreendeu plenamente a missão de Jesus e, por isso, foi escolhido para desempenhar o papel mais difícil, libertar o Espírito de Cristo do involucro material por meio da crucificação. Essa revalorização de figuras e narrativas rejeitadas pela ortodoxia não era apenas uma estratégia teológica, mas também uma crítica social. Os gnósticos frequentemente se opunham às estruturas de poder da Igreja e do Império Romano, que, em sua visão, haviam corrompido a mensagem original de Jesus. Sua espiritualidade, portanto, não se limitava a um conjunto de crenças abstratas, mas se traduzia em práticas ascéticas, comunidades igualitárias e uma resistência silenciosa às instituições que consideravam opressoras. Não por acaso, muitos dos movimentos gnósticos medievais, como os cátaros e os bogomilos, foram perseguidos e exterminados por autoridades religiosas e políticas que viam neles uma ameaça à ordem estabelecida. A sobrevivência do gnosticismo, apesar das perseguições, demonstra sua capacidade de se adaptar a diferentes contextos históricos. Após seu declínio no Mediterrâneo, suas ideias ressurgiram em regiões periféricas, como a Armênia e os Balcãs, onde se mesclaram a tradições locais e deram origem a novas correntes espirituais. Mesmo no Ocidente, onde o cristianismo institucional se consolidou como religião dominante, o gnosticismo deixou marcas em movimentos heterodoxos, a literatura esotérica e até mesmo em correntes filosóficas que valorizavam o conhecimento intuitivo e a busca pela verdade interior. Sua influência, portanto, não se restringiu a um período ou lugar específico, mas atravessou os séculos como uma voz dissonante, desafiando as certezas dogmáticas e convidando a reflexão sobre os mistérios que habitam além das aparências. Uma das especulações mais persistentes do gnosticismo diz respeito à relação entre Jesus e Maria Madalena. Embora nenhum texto canônico mencione um possível enlace matrimonial entre eles, alguns escritos gnósticos, como o Evangelho de Felipe, fazem referências que alimentaram essa interpretação. Esse documento, atribuído a um autor desconhecido, Jesus é descrito com uma proximidade singular em relação a Madalena, descrita como sua companheira. Vale ressaltar, porém, que o Felipe citado no texto não deve ser confundido com o apóstolo de mesmo nome, mas sim com um dos primeiros evangelistas mencionados nos Atos dos Apóstolos. Outro texto fundamental para compreender a diversidade do pensamento gnóstico e o Evangelho da Verdade, um manuscrito do século IV que guarda fortes afinidades com a escola valentiniana, fundada no século II por Valentim, um dos mais influentes mestres gnósticos. Essa corrente se espalhou por Roma, Síria, Ásia Menor e até o norte da África, incluindo o Egito. O Evangelho da Verdade, por sua vez, não se apresenta como um relato histórico,
mas como uma reflexão poética e espiritual, quase uma homilia, na qual o autor compartilha sua experiência de iluminacal e a busca pelo conhecimento divino. Mesmo após quase 2000 anos, o gnosticismo continua a despertar fascínio, assim como outras tradições que propõem cosmogonias originais. Seja nas grandes religiões, nas narrativas míticas dos povos originários das Américas ou em sistemas filosóficos que desafiam o racionalismo estrito, há algo de irresistível nas histórias que buscam explicar o inexplicável. Afinal, a curiosidade humana não se contenta apenas com o que a ciência pode medir, ela anseia também por respostas que toquem o mistério, o simbólico e o transcendente. Se este tema despertou seu interesse, compartilhe suas reflexões nos comentários. E se você acredita que mais pessoas deveriam conhecer esses mistérios, não deixe de enviar este conteúdo para amigos e familiares. Para continuar explorando conosco, inscreva-se no canal e ative as notificações. Você também pode nos acompanhar em nossas redes sociais, cujos links estão na descrição abaixo. Lembre-se, um povo que ignora sua história está fadado a repeti-la, muitas vezes sem nem mesmo perceber.